Amores, bom dia, tudo bom? Pessoal, na última aula a gente havia fechado o conteúdo sobre bioenergética. Nós comentamos sobre a parte de fotossíntese, fase clara e fase escura. Nós vimos também a parte de respiração celular, as três etapas muito bem definidas, glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, vimos onde cada um ocorre e a importância desse processo para a manutenção da vida. Tá? Vimos também a parte de fermentação e quimiossíntese. Agora a gente vai fechar o conteúdo de citologia com mitose e meiose. A priori, a gente vai comentar aqui sobre alguns aspectos mitóticos e depois nós vamos ver a parte de meiose, tá? É, Começando do beabá. Mitose é uma palavra que vem do grego e quer dizer para foda. Não é da porra aqui ia ficar retando. Eu tô orgulhosa. Aí continua. Tá vendo? É em casa, é quarentena. Não sabe quanto eu sofro com essa mulher. Tá, gente? Então, brincadeiras à parte, tá? Então, olha só. Quando a gente fala sobre mitose, é uma palavra grega que vem de mitos. E mitos do grego quer dizer fio. Ose, origem de. Estado de alguma coisa, tá? Então, na mitose, você vai encontrar em todas as células do nosso corpo, tá certo? Menos as células que vão promover exatamente a condição da meiose, tá certo? Então observa bem o seguinte: existem alguns grupos de organismos que apresentam mitose. E existe um grupo que não tem mitose, tá certo? Que é o grupo das bactérias. A bactéria se divide de forma muito simples, uma coisa muito simplória. Você tem uma célulazinha onde ela vai dividir e no momento que ela se divide, pronto, o seu material genético já também foi compartimentalizado em duas células e tu tens um fenômeno muito simples na divisão celular de bactérias. Porém, quando você analisa fungo, quando você analisa protozoário, célula animal, célula vegetal, a conversa, a história, ela muda de forma impressionante. Você encontra grupos de estruturas, de organoides que vão auxiliar exatamente essa divisão celular. É, as células do nosso corpo, como células epiteliais, oligodendrócito, neurônio, enterócito, hepatócito, todos esses grupos celulares, eles promovem o processo mitótico, onde você encontra uma célula 2N formando duas células 2N. O que isso quer dizer? Que a célula mãe, que vai ter 2N cromossomos, como a gente viu em núcleo, ela tem que passar de forma radical, de forma quantitativa, os mesmos cromossomos que ela tinha anteriormente. Então, essa célula 2N ela vai formar mais duas células 2N e assim por diante, tá? Uma característica também muito interessante é que na divisão celular tu encontra as fases muito bem definidas. Essas fases, nós vamos ver, eu vou colocar para vocês aí alguns slides e algumas animações, onde essas fases elas vão apresentar padrões, elas vão apresentar parâmetros, onde esses parâmetros eles são muito bem estudados. Exemplo, desaparecimento da carioteca, que nós encontramos na prófase, né? Formação do fundo mitótico, que você também encontra na prófase, desprendimento desses centríolos, que vão exatamente para os polos da célula, que ocorre também na prófase, presença da placa equatorial, onde os cromossomos eles ficam alinhados ali para viabilizar exatamente a divisão. O início da divisão é o que caracteriza a anáfase, e a telófase é quando você tem a reestruturação de todas as duas células que foram formadas a partir dessa célula, mãe, tá certo? Então observa aqui, eu tenho célula mãe dos células filhas. Mitose, cabeça, é uma característica de grupo celular, células somáticas, tá? Ocorrência ocorre nos eucariotos, tá certo? Reino Monera, eu não tenho, nós não vamos encontrar processo
mitótico em bactéria. Você tem a divisão por cisparidade, tá certo? Ou divisão binária, que é muito simples, tá certo? Então, esse tipo de situação é muito interessante, por quê? Porque a partir daí você tem padrões de, de características celulares. Algumas doenças que são associadas... Eita, calor da gota. Espera aí um pouquinho. Ó, algumas doenças que são associadas é o próprio câncer, né? Uma célula somática, quando ela apresenta um distúrbio, onde essa célula não está mais produzindo duas, ela começa a produzir 4, 5, 6 células, onde essa célula agora ela vai dar origem a uma estrutura maior, que seria um tumor, que é o que caracteriza o câncer, né? Essa célulazinha ela pode se desprender daquele grupo celular e ir para outra parte do corpo, pelo vaso sanguíneo ou pelos vasos linfáticos, e a partir daí tu tens uma nomenclatura popular, o pessoal diz, né? O pessoal fala que ocorreu, o câncer enraizou, mas na realidade esse enraizamento é a linguagem popular, é a linguagem machula. A linguagem mais correta, mais adequada, é exatamente a metástase. É quando a célulazinha ela sai de um órgão, ela consegue, a partir das suas proteínas de membrana, ter uma afinidade maior por determinada parte do corpo, por determinado órgão, e aí essa célula ela se instala e começa de novo a se reproduzir de forma exacerbada e sem um padrão, sem uma condição sistemática, tá certo? Então, do ponto de vista da nossa introdução, é exatamente isso, tá? Beleza? Então, preste atenção agora, que eu vou colocar aí as animações e os slides para fixar tudo isso que a gente comentou, tá?